Vamos lá, quero falar um pouco o que está acontecendo no mercado de petróleo e sobre a possibilidade de acontecer uma explosão nos preços e os preços baterem aí 150, 200 dólares o barril. Também quero mostrar tecnicamente o que eu estou observando para ter mais certeza ou mais fatos de que possa acontecer este movimento. E também quero demonstrar alguns instrumentos, né, que a gente pode utilizar para se posicionar caso este movimento aconteça. Vamos lá para o mercado de petróleo, né? Já faz talvez mais de um ano, ou ainda no início desse ano, se eu não me engano foi o JP Morgan, fez um cenário que o petróleo podia bater 200 dólares o barril caso acontecesse uma guerra na Ucrânia. Não chegou a acontecer, o petróleo bateu lá 123, 130, acho que foi o Brent bateu 130, mas deu um movimento alto e depois recuou. Mas agora, no final de semana, aí, o G7 chegou à definição de um teto para o preço do petróleo russo exportado via marítima de 60 dólares. É uma tentativa aí de limitar as receitas russas por causa da guerra da Ucrânia. A Rússia já falou que vai trabalhar com países que não vão trabalhar com esse teto e que, se precisar, vai reduzir a produção. E nós temos a possibilidade da China aí estar reabrindo, afrouxando algumas regras de Covid, que pode gerar uma demanda adicional no petróleo. Tem alguns gestores brasileiros, tá, de diferentes casas, de diferentes gestoras, de diferentes fundos, que já vem há algum tempo falando sobre isso e estão posicionados, né, para caso isso acontecer. E a gente pode estar aí observando o driver, o gatilho que possa fazer esse movimento muito grande nos preços do petróleo acontecer, né? Onde uma demanda adicional, dado que eles dizem que o estoque está muito apertado e que não existe capacidade ociosa de produção de petróleo, que pode aí acontecer uma correria nos preços, tá? Para voltar a equilibrar a oferta e demanda. Por quê? Vai ficar mais caro o petróleo, né? As pessoas vão precisar reduzir o seu consumo e isso vai trazer o equilíbrio novamente. Então eles estão observando isso. Eu tenho dúvidas, né? Mas não tenho elementos para ficar pesquisando e acompanhando o estoque de petróleo, tá? E realmente conseguir identificar que há toda essa falta de estoque ou essa falta de capacidade ociosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar os preços do mercado de petróleo, vou ficar atento a isso. E para mim é interessante porque, que até um dos motivos que eu estou trazendo esse vídeo, porque é um tipo de trade de maior prazo que eu sei exatamente quando ele deu errado. E isso para mim é o melhor porque eu consigo, né, fazer a gestão de risco-retorno bem certinha. Porque uma das grandes coisas da gente tomar uma posição, às vezes principalmente maior prazo, é saber exatamente onde está o nosso risco, exatamente onde a gente está errado. Eu vou demonstrar isso no gráfico. Antes, só deixa eu falar uma coisinha. E petróleo, a gente tem que lembrar aí que petróleo, né, tem contratos futuros mais longos. Até botei alguns na tela aí, por exemplo, janeiro de 2024. Tá? Aqui no TradingView, isso aqui é o West Texas, tá? Não é o Brent. Mas aqui tu pode pesquisar aqui, ó. Contrato futuro, tem vários vencimentos, até mais longos, tá? Só para vocês ficarem com isso na tela, que às vezes os movimentos podem acontecer nos contratos mais longos e nem todo instrumento que a gente utilizar talvez consiga capturar todo o movimento. Vamos lá, vamos falar tecnicamente aqui. Eu vou utilizar o Brent, tá? Que está na tela, e eu vou começar a mostrar o que eu estou observando. Primeira coisa, né? Se for a partir de agora este movimento nos preços, eu sei que abaixo de 79, 80 dólares aqui é onde eu estarei errado, certo? É onde vai ter dado errado este movimento. E o que eu preciso de fatos técnicos para acreditar que possa acontecer este movimento? Primeira coisa, fechamentos acima da média de 21 do diário, depois acima da média de 50 do diário. Aqui vai começar a ligar e aumentar para mim o meu acompanhamento do petróleo. Depois, eu preciso de um fechamento acima da média de 21 do semanal e até o rompimento dessa LTB. Quando acontecer este movimento aqui, eu vou começar a pensar em me posicionar, ok? E aí depois
né, eu preciso de confirmações, que é os preços trabalhando acima da média de 50 do semanal e acima da de 200 do diário. Então tá aqui os meus pontos técnicos de eu começar a prestar mais atenção e de eu começar a pensar em me posicionar. Então, passando aqui assim, eu quero estar posicionado, né? Se o primeiro movimento maior é a 108 e depois a 123 aqui, e nós temos aqui esse topo histórico aqui a 137, ok? Então é isso que eu vou estar observando. Isso aqui eu estou trabalhando com o Brent, a gente pode também trabalhar com o West Texas, se alguém quiser, inclusive, tem uma possibilidade aqui, eu estava estudando uma possibilidade de um fundo com divergência, não chegou a estar numa região de sobrevenda, tá? Fez para cima, mas esse fundo aqui tem divergência. Então estou de olho aqui no curtíssimo prazo. Prazo mais longo, eu quero preços acima da média de 21 do semanal e daquela LTB que eu mostrei para vocês ali no Brent. Vamos falar agora de instrumentos para a gente fazer. Por quê? Na plataforma aqui, ó, eu vou mostrar aqui na Active Trades, a gente vai poder operar o West Texas, o Brent, tanto cash, tá? Tem carrego positivo de swap, quanto contrato com vencimento, só que às vezes fica um pouco mais pesado para quem tem contas menores para carregar. Eu vou mostrar outros instrumentos para vocês estarem utilizando e vou explicar cada um para vocês. Eu quero só mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? Aqui está na lista da Active Trades, ó. Temos o GUSH, tá? Que é um ETF que ele é alavancado 2 vezes sobre ações do setor, tá? Não é diretamente no preço do petróleo. Vai ter o XOP, tá? Que é também de ações de empresas, esse não é alavancado, do setor de petróleo e gás. E vai ter o uso. O uso não está nessa lista aqui, mas está lá na plataforma e eu vou mostrar para vocês. E aqui vocês podem consultar, tá, os ETFs em detalhes. Busquem no Google aqui, ó. A empresa que faz o Gush, tá? Essa Direction, tá? Tem o Gush e o Drip, que um é invertido do outro. O Gush é o comprado, é esse que tem na plataforma. E vocês podem ver exatamente no que ele está, né, posicionado e como é que está construído este ETF. Outro é o XOP, que é da SPDR, outro ETF na Bolsa Americana. E o uso, tá? O uso está ligado ao preço do petróleo. Esse é provavelmente um dos que eu vou utilizar caso eu for fazer este movimento. Eu provavelmente vou operar o contrato de Brent e West Texas, dependendo de como for a entrada, o que tiver mais claro, para fazer um movimento mais curto e aí um pouco mais pesado, e vou utilizar os ETFs para fazer um carrego maior. Vou querer usar o uso com maior peso e depois um pouquinho do Gush, tá? Porque ele tem aí a questão da alavancagem, obviamente que ele está ligado às empresas, mas eu acredito que ele possa andar junto. E aqui vocês conseguem, aqui na plataforma da Active Trades, ó, tá? Aqui no MetaTrader deles, tem todos os contratos que eu estou falando aqui, ó. O Gush, o L-Crude, olha que interessante, ó. Esse aqui é o West Texas, tá, pessoal? Olha que interessante, ele tem carrego positivo, ele tem swap. Tu recebe para estar posicionado na ponta compradora. O Brent, a mesma coisa. Sempre lembrando, né? Posições de swap desses contratos aqui são contratos de cash, tá? Isso pode ser alterado, tá? Os swaps também têm a ver com taxa de juros. Então, se acontecer alguma decisão de taxa de juros, pode alterar essa conta sempre antes de se posicionar, dê uma olhadinha no swap. Se não quiser a questão do swap, dá para pegar os contratos com vencimento, só que tem que lembrar de fazer a rolagem se for aí uma posição mais longa. A gente não sabe quando vai acontecer isso e quanto tempo vai demorar para fazer todo o movimento. Tem o XOP e tem o uso aqui, ó. Esse aqui que eu falei que é um dos que eu quero utilizar em conjunto com o Brent ou com o West Texas. Eu vou definir no momento que eu estiver fazendo a entrada. Legal? Então era isso que eu queria falar um pouco. Eu acho que é um trade que, cara, tá muito claro para nós onde é que vai estar o ponto errado, certo? Então eu sei exatamente o risco que eu estou correndo, isso que para mim é o principal, e tem uma simetria, tá? Provavelmente, né, se eu começar a pensar em me posicionar aqui nos 90, tá? Eu tenho uma simetria de risco favorável, tá? Relação risco-retorno vai estar favorável se realmente for explodir para cima. Então, eu acho que é um trade aí para acompanhar bem interessante, ok? Uma outra coisa que é importante falar,
sobre os ETFs, tá? Os ETFs, ele é que nem uma ação no mercado americano, então eles têm um horário de funcionamento mesmo e acaba gerando bastante gaps. Tem que considerar os gaps no risco e retorno. Por quê? Vamos lá, se posicionou no ETF. Deixa eu botar o Gush na tela que vai ter mais aqui. Tá? O Gush na tela aqui. Ele tá com um pouco, ó, tem gap aqui. Deixa eu botar o uso, vai ter mais gap. Pronto, tem gaps aqui, ó. Vocês estão vendo que tem bastante gap, né? Porque o mercado fica mais fechado, enquanto o petróleo realmente está andando, tá? E aí tu pode abrir um dia e tu tomar um gap do lado contrário, tá? Quando tiver errado aqui abaixo de 62, tomar um gap, ele cair aqui, sei lá, abrir a 60. Então tu tem que estar considerando isso no teu risco-retorno. Dá uma observada no tamanho dos gaps, tá? E tu tem que considerar que tu pode ter essa possibilidade. E se tu, né, tomar esse stop contrário com gap, tu tem que ser um valor que suporte dentro da tua estratégia. Era isso que eu queria falar, né? Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Um grande abraço.